Olá, pessoal do sexto ano do Colégio Novo Milênio. Pessoal, vamos aprender hoje um pouquinho sobre vegetações, tá? Começar aí na unidade 3, do caderno 3 de vocês. No módulo 3, gente, ó, na página 394, tá certo? Temos aqui, ó, vegetações no mundo e no Brasil. Nesse vídeo aqui, a gente vai ver vegetações no mundo, tá certo? Aí aqui temos o seguinte título: particularidades da vegetação na superfície terrestre. Nessa unidade, trataremos da biosfera. Lembrando, gente, que biosfera é a esfera da vida, né? Nós temos a litosfera, que é a esfera da água, a hidrosfera, que é a litosfera, que é a esfera da rocha, a hidrosfera, que é a esfera da água, e a atmosfera, que é a esfera do ar. Em todas essas esferas, nós temos formas de vida que a gente chama de biosfera, tá? Que bio significa vida. É aqui. Nessa unidade trataremos da biosfera, especialmente das vegetações, flora, originais de cada região do globo, que trazem consigo muitas particularidades. Então, nós temos um mapa, mostrando aí algumas vegetações, né? E aqui em cima diz assim: alguns tipos de vegetação apresentam grandes troncos, sendo formados por árvores, né? Quando a gente tem diversas árvores em uma vegetação, a gente diz que essa vegetação é arbórea, tá? Outras são formadas por vegetações de médio porte, que a gente chama de vegetação arbustiva, ok? E ainda podem aparecer na forma de vegetação rasteira, que a gente chama de gramíneas, certo? Então, árvores, né, a vegetação arbórea, umas árvores de pequeno ou médio porte a gente chama de arbustos ou vegetação arbustiva, e a vegetação rasteirinha nós chamamos de gramíneas. Essas diferenças entre os tipos de vegetação podem ser explicadas por vários fatores, como, por exemplo, o tipo de relevo, o solo e o clima. Observa a seguir o mapa de vegetação do mundo. Aí nós temos aí, através das cores, né, vocês conseguem localizar, e através da legenda vocês conseguem perceber aí cada tipo de vegetação. Aí nós temos algumas áreas aí, ó, floresta equatorial e tropical, essas áreas grafadas em verde. Como, por exemplo, aí no Brasil nós temos a floresta amazônica, né, que é uma floresta equatorial, que a gente chama ela de Ileia amazônica. Aí nós temos aí essas áreas verdes mais clarinhas, são as florestas subtropicais e temperadas. Aí nós temos essas áreas azuis, que são as florestas boreais, ou floresta de coníferas, que a gente também chama de taiga. Temos aí essas áreas mais clarinhas, um amarelo bem clarinho, que é as savanas, que aqui no Brasil a gente chama de cerrado e caatinga. Aí temos essas áreas aí amarelas, que são os estepes e pradarias, que aqui no Brasil a gente chama de campos. Aí temos essas áreas rosas, que são chamadas de vegetação mediterrânea. A vegetação de altitude, né, que está presente aí nas cordilheiras, tá? No conjunto de montanhas. Temos essa vegetação aí rosa, aliás, lilás, né, que é chamada de tundra. E temos essas vegetações aí de cor de laranja, que são chamadas a vegetação desértica, né, onde a gente tem os desertos quentes, que são os desertos de areia, e os desertos frios, né, que são as áreas de geleira, ok? Então, a gente vai começar a ver, gente, agora as características de cada tipo de vegetação, tá bom? Aqui diz assim, ó: esse mapa se refere à vegetação natural do planeta Terra, em boa parte devastada pelo ser humano ao longo do tempo. A seguir, vamos estudar as características da vegetação mundial. O que ele quer dizer com isso? Que nesse mapa, né, a gente tem aí as localizações das vegetações originais, mas que nem sempre são encontradas, né, dessa forma, porque no caso sofrem com a ação antrópica, né, que é a ação do homem sobre o meio ambiente, e também sofrem aí com alguns fenômenos naturais, tá bom? A primeira nós temos aqui, ó, a primeira divisão das vegetações, que são as formações florestais, tá? Aí as formações florestais ou arbóreas podem ser classificadas em florestas equatoriais, tropicais, boreais, subtropicais e temperadas, tá bom? Então, esses tipos de floresta aí
elas estão divididas naquilo que a gente chama de formações florestais, que é uma vegetação arbórea, né? Que tem árvores aí de médio e grande porte, tá bom? A primeira, ó, florestas equatoriais e tropicais. Vamos ver algumas características. Temos uma floresta equatorial aí, ó, na Indonésia, tá? Que tem as mesmas características da nossa floresta amazônica, aqui no Brasil. E a vista da Mata Atlântica na Serra do Mar, no estado do Paraná, aqui no Brasil. Aqui diz assim, ó. As florestas ocupam grandes extensões territoriais. Em áreas quentes e úmidas do planeta, encontram-se as florestas equatoriais e tropicais. As florestas equatoriais ocorrem na região da linha do Equador, né? Que no caso é essa área aí que a gente chama de área intertropical do planeta, uma área mais quente, né? Próxima à linha do Equador, a gente consegue encontrar aí esse tipo de formação florestal. Aí aqui diz assim, as florestas equatoriais ocorrem na região da linha do Equador e tem como principal característica temperaturas elevadas, né? Ou seja, a gente tem uma temperatura muito alta por causa da localização, tá? Aí grande quantidade de chuvas durante todo o ano e vegetação densa e latifoliada. Grande quantidade de chuva, né, gente? Ou seja, essa alta pluviosidade é principalmente pela questão da evaporação. Temos a evaporação, né, das águas dos rios e temos a evapotranspiração, que é a evaporação aí das plantas, tá? Então, a evapotranspiração e a evaporação faz com que a gente tenha aí uma alta pluviosidade, ou seja, muita chuva. Aí uma vegetação densa, né? Porque geralmente são florestas bem fechadas, árvores aí bem juntas umas das outras, é uma formação florestal bem densa. E temos aí uma vegetação latifoliada. O que é uma vegetação latifoliada? Vegetação que tem folhas grandes e largas, tá? Aí aqui, ó, na América do Sul, a floresta amazônica é um exemplo de floresta equatorial. Pode ser encontrada também na região centro-ocidental da África, que no caso é a floresta do Congo, né? E aqui no Brasil, gente, quando ele fala floresta amazônica, lembrando que a floresta amazônica não é somente do Brasil. É do Brasil e mais 8 países, embora o Brasil detenha a maior parte, tá? Aí aqui, ó, e no sul e no sudeste asiático, como por exemplo essa floresta equatorial aí que a gente tem na Indonésia, tá? Aí as florestas tropicais, por sua vez, estão localizadas próximas aos trópicos, pertinho do trópico de Capricórnio, né, no caso no hemisfério sul, e pertinho do trópico de Câncer, aí no hemisfério norte. Apresentam elevado índice pluviométrico, ou seja, também tem muita chuva, né? Com verões chuvosos e invernos mais secos. O clima é quente e a vegetação é rica e abundante. A Mata Atlântica brasileira é um exemplo de floresta tropical. A gente vai estar vendo, gente, sobre essas vegetações brasileiras no próximo vídeo, tá? A gente vai ver aí o que é a floresta amazônica, a Mata Atlântica, entre outras vegetações que a gente tem aqui. Aí nós temos aí florestas temperadas, que é outro tipo de formação florestal. Ó, gente, nas florestas temperadas a gente tem 4 estações bem definidas, tá? Ao contrário das florestas equatoriais e tropicais, que a gente só tem aí inverno e verão bem definido, tá? Aí nessas florestas temperadas aqui, ó, nós temos uma imagem aí mostrando, então vocês conseguem perceber que a gente tem estações bem definidas, porque na época do outono, né, essas folhas caem, na época da primavera a gente tem várias flores, na época do inverno essas árvores elas geralmente ficam aí cobertas por uma espécie de névoa, tá? E na época do verão a gente tem aí no caso uma grande evaporação, tá? Uma grande evapotranspiração também. Aí temos aqui, as florestas temperadas estão localizadas em regiões do globo com clima temperado, que no caso, ó, é acima do trópico de Câncer, né? Entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico, e entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico, tá? Nessas duas áreas que a gente chama de zona temperada norte e zona temperada sul, que a gente já viu nas zonas térmicas nas outras aulas anteriores. Aí temos aqui, ó, nas quais as 4 estações são bem definidas. A vegetação é constituída por árvores que perdem suas folhas durante o inverno,
sendo por isso denominadas de decíduas ou caducifólias. Ó, as árvores caducifólias são as árvores que na época do inverno, né, e na época aí do outono, elas perdem realmente aí suas folhas, tá certo? Aí um traço marcante dessa vegetação é a presença de folhas em tons avermelhados no outono. Esse tipo de vegetação cobria grande parte da Europa Ocidental, o leste e o nordeste da América do Norte, o leste da Ásia. No entanto, foram quase extintas pelo ser humano, né? Principalmente aí, gente, na questão da exploração econômica, tá certo? Dessas florestas. Aí nós temos aqui outra formação florestal, que é a floresta boreal. Gente, a floresta boreal, a gente também chama ela de floresta de coníferas, tá? Porque geralmente as árvores que fazem parte desse tipo de floresta têm um formato de cone. E a gente também chama de taiga, tá? Então pode ser chamada de floresta boreal, taiga ou floresta de coníferas. Aqui, ó, nas regiões com clima frio, a vegetação nativa das florestas é constituída por poucas espécies de árvores, se compararmos com as florestas tropicais. A floresta boreal, também conhecida como taiga, é bem diferente das encontradas em áreas mais quentes do planeta. As árvores nativas desse tipo de floresta apresentam folhas na forma de agulha, que a gente chama de vegetação aciculifoliada, endurecidas para resistir ao frio intenso e à queda de neve. Ó, gente, vocês geralmente conseguem observar que há uma grande presença de neve, né, no topo aí dessas árvores, devido à localização dela, tá? Nessa imagem aí nós temos uma floresta boreal, né? E vocês estão vendo aí que a gente tem vários pinheiros, né? Por isso que a gente tem árvores em formatos de cone. Naqueles filmes que a gente assiste, né? Geralmente filmes de Natal, a gente tem aí as árvores de Natal formadas a partir dessas árvores aí, tá certo? Que são as árvores da floresta boreal. Aí aqui diz assim, ó. Também são chamadas de floresta de coníferas por terem aparelho reprodutor em forma de cone. A madeira dessa árvore é muito utilizada para a fabricação de papel. No caso, gente, a gente tem a grande devastação, né, dessa floresta boreal para retirada aí da celulose, né, para a fabricação de papel. Aí aqui, ó, nós vamos ter formações arbustivas. Gente, lembrando, formação arbustiva são formadas por árvores de médio e pequeno porte. E geralmente as árvores estão bem espaçadas, ou seja, bem longe umas das outras, tá certo? Aqui diz assim, as formações arbustivas são constituídas por vegetações rasteiras, arbustos e árvores de médio porte. Veja alguns exemplos. Aí nós temos a savana. Ó, essa imagem aí é de uma savana africana, que aqui no Brasil a gente chama a savana de cerrado, tá certo? Aí aqui, ó, encontramos essa vegetação nas regiões de clima tropical, que no caso aí é pertinho da linha do Equador, tá? Com baixos índices pluviométricos, nas quais as chuvas ocorrem normalmente no verão. Essa vegetação apresenta-se com plantas rasteiras e pode aparecer também sob a forma de arbustos de pequeno porte. As folhas e as cascas das árvores são grossas, com raízes profundas e troncos tortuosos. Essa vegetação é encontrada em várias regiões do globo, especialmente na África e no Vale do Rio Orinoco, na Venezuela. No Brasil, esse tipo de vegetação é chamada de cerrado e vem sendo destruído pela produção de soja, tá? Então, no caso, a vegetação aqui, né, do cerrado no Brasil, a gente tá destruindo, a gente tá desmatando, né? A gente tá degradando aí essa vegetação, porque o solo, né, vai ser usado aí para agropecuária, tá? Principalmente a plantação de soja. Aqui temos formações campestres, tá, gente? Que é uma vegetação aí mais rasteira, uma vegetação mais de gramínea, que aqui no Brasil a gente chama de campos, tá? Mas aí tem diversos nomes, ok? Aqui, ó, formações campestres, campos, são constituídos por gramíneas, ou seja, vegetações rasteiras de pequeno porte, utilizadas normalmente como pasto natural para a pecuária, que é a criação de animais. Veja alguns exemplos desse tipo de vegetação. Nós temos aí a pradaria, gente. Ó, essa imagem nos mostra aí uma vegetação bem rasteira, né? Com uma vegetação bem ampla, né? Mas bem rasteira mesmo,
tá? Aqui temos estepes e pradarias. Além da formação arbórea e arbustiva, existe ainda a herbácea ou campestre, composta de vegetação baixa com ervas e capins. Então, vegetação herbácea é uma vegetação rasteirinha, que geralmente é grama, né? Geralmente é capim, geralmente é uma vegetação bem rasteirinha mesmo. Aí, nas diversas regiões do globo, a vegetação campestre recebe diversos nomes, ou diferentes nomes, né? Sendo nos Estados Unidos conhecida como pradarias, né? Na Ucrânia, ela é chamada de estepes. Na América do Sul, é chamada de pampas ou campanha gaúcha. E a gente também chama de campos, tá? Aí, normalmente, a formação vegetal herbácea ou campestre é utilizada como pastagem natural para a criação de gado ou é retirada para a prática agrícola, como nas estepes da Ucrânia, em que se encontra uma das áreas mais importantes de produção de trigo do mundo, ok? Então, agora, gente, vamos ver um pouquinho sobre a vegetação desértica. Temos uma imagem aí do deserto de Nevada, nos Estados Unidos, e aqui diz assim: a formação vegetal desértica é uma consequência da baixa umidade das áreas de clima desértico. A vegetação caracteriza-se por ser formada por plantas xerófilas ou por capim em tufos isolados. Entre alguns desertos temos o do Saara, o de Gobi e o da Namíbia, tá certo? Essa vegetação aí, como vocês sabem, né, tem uma baixa pluviosidade, ou seja, a gente quase não tem chuva. É uma vegetação aí que carece muito dessa questão da umidade, né? E no caso, as árvores não, a vegetação que a gente tem aí, que é uma vegetação de pequeno porte, e é uma vegetação também rasteira, geralmente os cactos, né, eles absorvem aí água, né? E eles conseguem sobreviver aí a esse período de seca, tá certo? Pessoal, então, na próxima aula a gente vai estar vendo aí sobre a vegetação brasileira, né, aí na página 398, e nós continuaremos sobre esse assunto nas nossas aulas online, ok? Então, bons estudos e até mais!